Good morning. Pois é, os cachorros já começaram, né, gente? Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre marcadores discursivos. Marcadores discursivos também são conhecidos como conjunções, né, ou conjunctions, né? São muito utilizados tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. Vocês vão ver que tem um paralelo bem forte entre os dois idiomas aqui. E as conjunções, os marcadores discursivos, eles são importantes para ligar orações e ideias e indicar como estas ideias, estas orações se relacionam, certo? O bom uso de marcadores discursivos auxilia na clareza e na organização das ideias. Então, assim, um texto que não tem bons marcadores discursivos fica mais difícil de compreender, fica menos fluido, né? E ao mesmo tempo eles são fundamentais que vocês compreendam, que vocês tenham vocabulário nessas conjunções, nesses marcadores discursivos, porque a não compreensão dessas palavras pode levar a uma interpretação completamente diferente do que o autor está trazendo, né? Então, é um conteúdo super importante para a compreensão da língua inglesa, certo? Vamos lá. Os marcadores discursivos, eles podem indicar adição, contraste, causa-consequência, indicação de tempo, uma ordem cronológica, né? Então, eles indicam coisas bem diferentes. Vamos hoje conhecer alguns tipos e vamos treinar um pouquinho sobre eles, tá? Então, para a aula de hoje, eu criei um Jamboard. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa ferramenta. Capaz vocês já teriam usado em outras aulas online, né? A gente vai primeiro ver quais são os marcadores discursivos relacionados com adição e depois a gente vai treinar um pouquinho eles lá no Jam, tá? Então, vamos lá. Primeiro, quais são os marcadores discursivos que significam adição de ideia? Ou seja, eu estou falando de uma ideia e eu vou acrescentar uma outra ideia dentro daquela mesma lógica, né? Então, são adição de ideias. Então, nós temos o and, que é o nosso e, né? Furthermore, in addition, moreover, besides. Todos esses marcadores aqui significam mais ou menos além disso, né? Em adição, o in addition, em adição, né? Ou moreover e o besides, além disso, furthermore também além disso, tá? In addition to, as well as também, né? O in addition to, como além de, né? Em adição a, assim como, né? A gente pode traduzir esse as well as, né? Assim como. Então, você traz uma ideia, depois você coloca assim como esta outra ideia aqui. Então, traz essa ideia de adição, né? O also, né? E o to, as well, que significam também, né? Both and, né? Que é o tanto quanto, né? Not only, but also. Não apenas como também, não apenas, mas também. Então, esses são marcadores que indicam adição, tá? Agora nós vamos. Por que não está clicando? Só um minutinho. Eu tenho que mudar aqui a. Ih, deu chabu, peraí, pessoal. Ai, Jesus, o que aconteceu? Pronto. Deixa eu agora compartilhar com vocês aqui o link, tá? Então, vou pedir para que vocês entrem nesse link aqui. E aí a gente vai treinar um pouquinho, tá? Eu vou compartilhar minha tela toda para ficar mais simples. Essa alternância de telas.
Tá todo mundo aqui no Jam? Só tem 3 pessoas. Vamos lá, pessoal, todo mundo clicando nesse link. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Todo mundo já usou isso aqui? Conhecem? Nunca usei. Não conheço. Tá. Vou explicar como é que funciona. Peraí. Bem, e é o seguinte, isso aqui é uma plataforma que todo mundo pode mexer em tudo. Então, vocês podem mudar até essa frase que eu coloquei aqui do lado, tá? Podem apagar isso aqui, mas, por favor, não apaguem. Então, aqui estão os marcadores de edição que a gente acabou de ver. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para que vocês criem... eu vou mostrar aqui, ver se vocês conseguem ver meu mouse. Acho que não, né? Mas se vocês chegarem assim no canto esquerdo lateral, tem várias opções aqui, né? Aí tem uma canetinha, tem uma borracha, a seta e um quadradinho está escrito nota autoadesiva, que você pode dar também um atalho de teclado, o Ctrl Shift P. Então, se você clicar nessa nota autoadesiva, né? Vocês vão poder escrever qualquer coisa. Então, o que eu quero que vocês escrevam? Que vocês tentem criar frases em português mesmo, usando um marcador discursivo de adição, tá? Então, vocês vão criar frase em português, vão colar aqui e depois a gente vai traduzir essas frases. Deu para entender, pessoal? Se Sim. vocês vão... Sim? Se vocês tiverem dúvida, volta para a tela do Meet, que eu vou criar um e aí vocês podem ver eu criando para entender, tá? Vou criar um aqui. Pois é, olha só. Já temos 2 frases aqui. Uma foi eu que coloquei. Eu gosto de sorvete e adoro pipoca, né? Isso aqui eu tenho 2 ideias semelhantes, né? Eu estou adicionando a ideia de que eu adoro pipoca, a ideia de que eu gosto de sorvete. E alguém colocou aqui, testando e escrevendo no novo app, né? Então, também tem 2 ideias, né? E tem um marcador discursivo de adição, que é a letra E. Então, testando e escrevendo no novo aplicativo. Vamos lá? Mais algumas? Vamos escrever algumas em português, né? Vocês podem usar o também, podem usar não apenas, mas também, além disso. Vamos tentar conectar frases maiores, assim. Uhum. E a gente pode também colocar orações, tá? Completas. Vou dar um exemplo. Vocês podem também afastar. Ó, vocês podem criar, aumentar, mudar de cor, viu essas notinhas? Vamos lá, a gente colocar mais algumas? Aqui, ó. Então, aqui não é um marcador de adição.
O mais, a gente vai ver lá na frente. É um marcador de contraste, tá? O mas também. É, porque tem ali o não apenas, mas também, né? É, bom. Temos que ver qual que é o objetivo dessa frase aqui, ó. Porque, olha só. Se estamos cursando inglês instrumental, né? E também, né, teremos que realizar prova de proficiência, são ideias que se adicionam, né? Não, tá certinho. Tá ok. Tá. Pronto, acho que a gente tem boas frases aqui para começar, né? Então, vamos traduzir essas frases agora. Vocês querem que eu mantenha a versão em português ou posso deixar só a versão em inglês? O que é que vocês acham? Como assim? Porque fica salvo? A gente pode. Isso pode ficar salvo depois para a gente treinar. Então, a pergunta é: vocês querem que a gente traduza e deixe só a versão em inglês ou deixe a versão em inglês abaixo da versão em português? Para mim, eu acho melhor deixar, que é bom para quando for revisar, Se lembrar o lembrar. que queria falar, né? Uhum. Tá bom. Então vamos lá. Vou começar com essa aqui. Alguém quer me ajudar? Qualquer pessoa pode começar a traduzir a sua própria fala. Pronto, boa ideia. Vocês podem começar a traduzir sua própria frase e aí eu vou corrigindo, ou um colega pode ir corrigindo. Vamos fazendo todo mundo junto? É só clicar na que a gente fez? Clica duplo e aí ele abre a telinha. Pode até mudar de cor, pode, enfim, só não pode dar Tá. enter, né? Ele é uma coisinha só, né? Um parágrafo só. Vamos lá, pessoal, todo mundo tentar. Pode ser 2, 3 palavrinhas, não precisa traduzir tudo, não, se estiver com dificuldade. Uhum. Tá todo mundo com medo de escrever em inglês. Ok, beleza. Eu tô com uma dúvida, Diga. porque eu coloquei assim, estudo, mas aí na hora de traduzir, eu teria que colocar eu estudo? Exatamente. Precisa ter um sujeito determinado no inglês. Você não pode botar study. Ah, No tá. inglês, o sujeito sempre tem que estar determinado. Então tem que pôr I am stud, Não. né? I study. I study. Só o Isso. izinho? Hã? Ah, tá. Só o I. Isso. Tá. Tá? Bom, eu vou lendo as que já foram feitas, né? I like ice cream and I love popcorn. Então, temos duas ideias aqui e o Andy está conectando, né? São duas ideias que se adicionam, tá? Aí, aqui nós temos vaccination in Brazil. Ops. Brasil em inglês é com Z. Tudo bem, Carolina, pode escrever. Eu não estou ouvindo você mesmo. Mas quando você falou mais cedo, funcionou. Vaccination in Brazil has been slow,
Besides that, né, people are still not protecting themselves against COVID-19. COVID-19. Ops. Aí, vamos lá, vamos pegar aqui o de Michelle. I study, vou botar at UFSB, both in BEI Saúde and in PPG-CTA. Vou botar só um artigo. Both in the BEI Saúde and in the PPG-CTA. Ok? Aqui. Acordar cedo é bom e saudável também. Wake up early is good. Bom, aí vamos voltar, colocar aqui na frente do sujeito. It is good to wake up early. And it is also healthy. Só para deixar a frase um pouquinho mais completa. Ok. Mais importante é que o marcador discursivo tá ok. We are studying English, but we also have to. But we also have to perform the proficiency exam. We will also have to perform. Vou botar bonitinho como tá ali no quadro. Not only we are studying English, but also we will have to perform the proficiency exam. Opa, tem um aqui que é praticamente um abstract. Vamos ver. As cianobactérias, assim como as microalgas eucarióticas, têm grande potencial biotecnológico, não apenas no setor nutracêutico, mas também no agro e na indústria têxtil. Parece que ainda... Eita, isso aqui, esse diâmetro tá ficando pequeno. Vou fazer o seguinte, vou botar isso aqui. Eu queria que ele ficasse um pouquinho menor para a gente poder enxergar. Parece que essas notinhas não aguentam quando ficam muito grandes, ó. Todo mundo tá... Editar, duplicar... Vai ficar difícil de ler. Have a great biotechnological potential. Eu vou só mudar o like para o such as. Não é que tá errado não, mas é porque fica mais adequado, assim. Se usa mais no contexto acadêmico, viu, Elias? Foi de Elias isso aqui, né? Have a great potential, biotechnological potential. Not only the nutraceutical sector, but also in agrobusiness. Tá ok. Tá ótimo. Eu vou colocar ele aqui embaixo, pra gente poder ler os outros. Esse aqui já foi. Bota pra cá. Esse aqui já foi. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Será que... Se eu diminuir o de Elias... Eu acho que tem um limite para caber ali. Vamos pegar esse aqui agora. O componente é importante, além de ser muito variadoso. The component... Oops. Component. As well as... It is very pleasurable. Pleasant, eu acho que seria uma palavra mais... Pleasant. Então, the course. Você pode dar simplesmente course. The course is important, as well as it is very pleasant. Ótimo.
Beleza. Vamos lá. Tá ok aqui. Aqui também já foi. I'm testing and writing the new app to learn how to. Tem alguém que vai estar terminando aqui ainda? Ou posso já mexer nesse? Nesse último aqui. Tá. How to use conjunctions in both in Portuguese and... Agora vocês me ouvem? Sim, sim. Tá. Então eu não consegui terminar a edição porque eu acho que faltou espaço no quadro. Nesse aqui? Do Testando Escrevendo? Isso, deixa eu ver a frase aqui de novo para ver se eu consigo terminar ela. Eu abri e fiz, e terminei. Manda ver. Tá. Ok. Coloquei aqui. I'm testing and writing in the new app to learn how to use conjunctions, both in Portuguese and in English. Certo. Tá vendo? O both and tá aparecendo aqui. Beleza? Tá ótimo, pessoal. Adorei. Vocês gostaram do exercício? Ajudou na compreensão? Gostei. Divertido. Sim. Tá. Então, com esse link daqui, vocês vão poder acessar esse dia em qualquer momento, inclusive adicionar novas coisas, sabe? Dá para continuar mexendo. Os links vão ficar nos slides da aula, tá? Então, depois da aula, com os slides, vocês conseguem acessar. Tá bom? Vamos ver os próximos marcadores, né? A gente vai ter um novo dia para cada marcador, para a gente treinar, que eu acho que auxilia na fixação, né? Então, agora, a gente vai ver os marcadores de contraste, tá? Então, como contraste, a gente tem o clássico but, que é o mas, né? Yet, still, né? O yet é o ainda, né? Ainda assim, still, também ainda, nevertheless, que é o apesar disso, né? Despite, apesar disso, in spite of, também apesar disso, né? Ou ainda assim, o nevertheless pode ser o ainda assim, mesmo assim, né? Que indica um contraste. Although e though, que é o embora. Estão vendo no meu mouse mexendo, pessoal? Dá para ver, né? Isso aqui também é muito usado na língua técnica, desculpa. On the other hand, né, que é por outro lado. On the one hand também é por um lado, né? Então você pode falar on the one hand, blá 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 blá. On the other hand, então você fala numa mão você tem uma coisa, na outra mão você tem outra, tá? Para indicar contraste de ideias. However, que é o nosso entretanto, também é muito usado. However é uma palavra que aparece muito em textos acadêmicos, né? Que indica entretanto, porém, né? Então você apresenta uma ideia e depois você vai entretanto, né? E aí você traz outra, algo que contrasta aquilo que você acabou de dizer, né? Rather than, instead of, que significa ao invés de, em vez de. While e whereas, que também indicam enquanto que, ao passo que, né? Então, enquanto algo acontece aqui, outra coisa acontece ali, né? Esse que é o significado do while, né? In contrast, em contraste, né? Unlike, diferente de, né? Differently from, diferente de, ao contrário de, tá? Então, esses são marcadores de contraste. Isso aqui também é muito bom para quem está começando a escrever, né? Isso serve também para o português, viu, gente? Assim, tem muito curso assim de escrita, né? Acadêmica, principalmente, onde as principais dicas são o uso desses marcadores, né? Muito, muito usado. Então, agora a gente vai treinar mais um pouquinho
aqui no nosso Jamboard. Vou jogar o link aqui. Vamos agora para o próximo, tá? Então, aqui vai ter o quadro, né? Com os marcadores de contraste. E vamos lá criar nossas frases contrastantes, ideias contrastantes, né? Vamos tentar criar duas frases separadas, duas sentenças e colocar o marcador ali separando elas. Vamos ver se a gente consegue já fazer isso. Acho que pode ser bacana. Olha aqui um exemplo de frase. Eu adoro dias de frio. Entretanto, eu detesto quando está chovendo, né? Então, embora eu goste de dias de frio, quando está chovendo já não me interessa. Então, são ideias que se contrastam, né? Porque geralmente quando chove, esfria também. Certo. Gosto de ir ao cinema, no entanto, com a pandemia da Covid-19, estamos em Minas Gerais na onda roxa. Certo. Vou começar a traduzir essa. I love cold days, however, ó, o marcador discursivo aqui, I hate when it's raining. Vamos lá, pessoal, exercer a criatividade. Os animais da floresta, avatars, estão presentes, embora extintos. Eu não entendi muito bem, não, o que essa frase quis dizer, mas o marcador discursivo parece correto. Apesar de ter lido diversos artigos, ainda é necessário pesquisar outros materiais. Ótimo. Ótimo. Livros físicos são maravilhosos, mas eu prefiro ler no Kindle, pois assim meus livros não ficam empoeirados. Embora não haja nada melhor do que o cheirinho de livro novo. Eu concordo inteiramente com essa frase.
com essas frases. Quem vai escrever? Eu, olha, Ah, minha cara, Agatha. Também, concordo. Bom, é isso aí, gente. Vocês estão indo muito bem, assim. Eu coloquei mais uma aqui, ó. Coloquei aonde? Aqui. Enquanto João adora ir para a escola, sua irmã prefere ir ao parquinho. Isso é um exemplo do while, tá? Ou então pode ser o although, né? A gente pode usar tanto o while aqui quanto o although para fazer essa frase. Apesar desse potencial, as cianobactérias são sempre relacionadas à produção de toxinas. Eu tô achando que tem alguém que já está traduzindo o abstract de seu projeto de pesquisa. Logo aqui. Despite the potential, Despite their potential, cyanobacteria are always related to the production of toxins. Tá excelente. Muito bom, pessoal. Vamos começar a fazer o inglês? Eu vou traduzir esse aqui, tá bem, bem simplesinho. Vocês estão fazendo frases mais complexas do que eu. Botando para quebrar, hein? While João loves going to school. Vou botar uma barrinha aqui do lado do while para indicar que eu posso usar duas, tanto uma quanto a outra, tanto o while quanto o although podem ser utilizados aqui como marcadores para contrastar, tá? Tati, eu acho que eu apaguei. A minha nota tem como recuperar? Dá um Ctrl Z, Ah, tem uma setinha aqui também, essa setinha aqui, desfazer. Conseguiu? não tá dando na hora que eu fui publicar o inglês. Vou ter que fazer de novo. Mas tá aparecendo aqui, Ah, never. tá? Tá aqui, ó. Vou mexer Uai, para você ver. Não é essa aqui? não. Ah, tá. A Qual que minha foi é a do sua? cinema. essa sou eu que Ah, estou mas tá tentando aqui. editar e não Tá aqui. consigo pegar ela. Tá aqui a de Michelle, ó. Michelle, vou aumentar. Ah, tá. É porque não tá aparecendo pra mim mais quando eu edito no Jambo? Como que chama? Jean. Você tem Sumiu três aqui. pontinhos aqui, ó, tá vendo? Se você estiver vendo a tela, tem três pontinhos no canto superior direito de cada quadradinho desse. Você clica nos três pontinhos, aí aparece o símbolo de editar. Então, pra mim ele sumiu. Eu vou entrar de novo no Jambo pra ver Dá se uma atualizada no navegador. tá. É porque eu tava fazendo ele em inglês, ele sumiu. Tá bom. Tem algum que vocês não vão tentar fazer em inglês para ajudar? Quem fez Eu esse? Os tentei. animais da floresta. Perfil anônimo não logado. Que engraçado. Quem que fez esse, gente? Os animais da floresta estão presentes, embora extintos? É o Diego? Não aparece pra mim quem que fez. Não tem um chat aqui, né? Deixa eu ver se É tem um o chat. César, eu acho. Quando ele editou, acho que foi o Mas o César, não César foi? aparece. Ah, peraí. O César aparece pra mim. Eu perdi a minha. Qual que foi a sua? Eu acho que é o. Além de, apesar de ter Tá lido aqui a vários. sua. Cadê? Não tô achando. Ó, eu vou botar ela bem aqui no centro e vou deixar ela rosa. Mudei pra rosa ela. Tá bem no centro. Tá vendo? Encontrou, Carol? Ah, foi o César que. É bom, ele tá mexendo agora nessa. Vou fazer esse aqui que tá bem grande do Kindle, tá?
Eu nem sei se é assim que se fala physical books, mas vamos lá. Physical books are wonderful, but I prefer to read on Kindle. Eu tava editando, só que eu acho que não Ai, sei se na internet. desculpe. Vou Ó, cancelar. pode fazer a minha aí. A Qual minha que é a sua? também, que eu tô É em a dúvida. do apesar de. Tá. Apesar de. Pronto. Vou deixar o seu aqui no cantinho direito. Tá ótimo, Agatha, o seu. Physical books are wonderful, but I prefer to read on Kindle so that my books don't get dusty. Although there's nothing better than the smell of a new book. Tá ótimo. Eu travei na minha porque eu tava tentando colocar o nevertheless. Colocar o quê? Nevertheless. Em vez do despite. Cadê Por o isso que, seu? por isso que não tava dando certo. Não, o Nevertheless, geralmente, você poderia colocar aqui, ó. Eu vi que não tava encaixando. Você pode começar com o despite, né? Com, apesar disso, deixa eu ver se tem outro aqui. However. Então, você pode começar com o despite, que é mais adequado. Despite reading several articles, né? Ou então, você pode simplesmente dizer: eu li vários artigos. I read several articles. Ponto. Nevertheless, ainda assim, né? It is still necessary to research other materials. Ou então, Sim. I still need, né? Para ficar tudo no I still need to research other materials. Aí vem o nevertheless. Sim, eu comecei a fazer com ele no início da frase e aí não conseguia. É que geralmente o contraste vem depois. No caso do nevertheless, você vai usar para contrastar uma frase que acabou de ser dita. Então você disse uma ideia, trouxe uma ideia, dá um ponto. Aí você vem com um nevertheless e começa a sua frase contrastando o que você acabou de dizer. Ela não fica bem assim. Você começar É que no português a gente usa essas inversões, não? No português a gente... Em português, tá me ouvindo? Tô. Então é que em português a gente acaba invertendo a ordem e eu acho que no inglês não é muito comum? Ou é só a aplicação desse conector específico? É a aplicação desse conector, eu acho. Porque você poderia falar despite, né? Apesar de, né? Sim, apesar de ter lido. Aí Sim. seria o despite, tá? Sim. Ou in spite of também. Sim. Ok? Tem mais algum que a gente não fez? Aqui. I like going to the movies, tá? Going to the movies. Ir ao cinema. However, with the COVID-19 pandemics in Minas Gerais, we are in the purple wave. Nós estamos na onda roxa, né? The animals of the forest. Aí, se for plural, tem que ser o word, tá? A gente vai ver
os tempos verbais nas aulas subsequentes, tá? The animals of the forest were present, although extinct. Olha, o marcador discursivo tá correto, mas de novo, eu não tô entendendo, acho que é uma coisa assim meio do mundo do imaginário, né? Mas o marcador discursivo tá bem colocado. Professora, me ouve? Tô ouvindo sim. Eu tô rindo aos montes aqui. Na verdade, quando você entra na ferramenta não logada, aparecem os ícones de alguns animais, entendeu? Sim, sim. Ah, tá. É mais nesse sentido. Aí, geralmente são animais extintos, né? Apesar de ter alguns aí, girafa, lobo, pinguim, Sim. geralmente são Que animais legal, extintos. que Mas era legal. mais isso. Tem a moça, Agora eu entendi. o corvo anônimo, girafa, mas tava aparecendo uns bichos aqui estranhos mesmo, ó. Bom, agora estamos mais calminhos, É, mais agora tá normais. bem. Na Lobos. primeira rodada foram animais mais Foi mesmo. estranhos. Obrigada, César. Adorei também. Bom, podemos passar para o próximo? A gente tem que ser um pouquinho mais rápido, senão não vai dar tempo de ver tudo. Mas é porque eu acho que esse exercício ele é bom para fixação, né? Bom, seguimos. O próximo é causa e consequência, tá? Eu acho que eu já vou abrir no Jam, porque aí a gente já vê a matéria lá, tá? Ops. Deixa eu colar aqui para vocês. Pronto, tá lá no. Deixa eu aumentar um pouquinho para poder enxergar. Todo mundo no Jam? Então, esses marcadores aqui vão indicar causa, né? Causa e consequência. Então, o sou, tá? SO, quer dizer por isso, assim, né? Então, você vem com uma ideia e aí depois você vai explicar, né? Por isso, assim, pá, 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 pá. Então, ele vai trazer uma explicação, né? Sobre o que você acabou de dizer, né? Ou então, uma consequência, né? Sobre o que você acabou de dizer. Aí a gente vai ter o therefore, que é o portanto, o thus, que é o então, né? Because of this, because of that, né? Por causa disso, por causa daquilo. For this or that reason. Então, por essa ou aquela razão. De novo apareceram os animais estranhos. Axolote. Axolote acho que ainda existe, né? O ifrit nunca ouvi falar. Bom, focando na aula. Consequently, consequentemente. As a result, né? Como resultado de, né? Então, são marcadores bem importantes esses também. Temos o since, que é o dado que, visto que, uma vez que, né? O próprio because, que significa porque, né? Por causa de, por que e por causa de. E o so that, que é a fim de que, né? Então, vamos lá fazer mais umas frasezinhas aqui. Vamos tentar ser um pouquinho mais rapidinhos, né? Tati, nesse não tá Diga. aparecendo para mim aquele item na esquerda. Será que só tá para ver? Porque tá assim, somente ver na direita. Ah, é? Uhum. Não sei se Deixa para os eu... outros também estão assim. É, que a gente não consegue editar, não aparece a Tá, coisinha peraí. para. Ah, que tá como leitor. Deixa eu atualizar. Nossa, que lentidão. Pronto. Vejam se tá funcionando agora. Pronto, eu atualizei a página e está funcionando. Tá, eu vou entrar nos outros só pra. Vamos fazendo esse, pessoal, que eu vou entrar nos outros pra ver se os outros estão assim também. Os próximos.
Pronto, já atualizei os demais. Vamos lá para causa e consequência, então. Eu também não estou conseguindo editar onde é que eu atualizo. Você não está conseguindo editar? Atualiza a página, só atualizar a página. Beleza. É que eu estou no aplicativo. Pronto, perfeito. Perfeito, Agatha. Agatha vem na temática Kindle. Elias na temática cianobactérias. Estou aguardando as cianobactérias, viu? César na temática animais anônimos. Animais extintos. Tô gostando. Queria que a Amazon me pagasse de tanto que eu falo bem do Kindle. Ah, mas sou apaixonada também. O meu tá velhinho, velhinho, mas ainda dá um caldo. Consequentemente, ainda há muito a se descobrir acerca destes organismos. A conexão é com as frases anteriores. Sim, pois é. Mas assim, você tem que ver se realmente você trouxe informações que mostrem que existem poucos estudos sobre isso, né? Certo? Só para você prestar atenção nisso. Se antes Sim, dessa frase você trouxe informações do tipo: não temos estudos, embora a gente saiba que alguns organismos têm atividade, tem pouquíssimos estudos e muitas espécies. Entendeu? entendi sim. Só para deixar mais curto. Tá. Vamos lá. Ótimo. Uma vez que são alimentos, consumir alimentos ultraprocessados não faz bem à saúde, uma vez que são alimentos com alto teor de gordura e conservantes. Eu achei ótima essa frase. Eu acho que aqui um ponto não cabe tão bem. Acho que eu colocaria uma vírgula. Vírgula, uma vez que, tá? Mas tá excelente. E são duas orações bem separadas. Tá ótimo. Kati, você pode ir fazendo essa, porque eu acho difícil eu traduzir, tem umas coisas, senão eu vou ter que ficar olhando Tá bom. toda hora o tradutor. Ultraprocessado. Como é que é isso em inglês? Eu também não sei, não. Bom.
Bom, eu tentei aqui o ser, mas confesso que eu também não conheço muito essa área, mas coloquei aqui. To consume ultra-processed food is not healthy since... O marcador tá aqui, ó. Since they contain high content of fat and products for preservation. Né? Podia sim, because também. Podia ser because, podia ser since. Tá? Esse consequently também, viu, Elias? Podia ser também o therefore, tá? Pode usar igualmente, da mesma forma. Ó, tem mais uma aqui. Minhas filhas foram dormir tarde ontem, porque estávamos montando um quebra-cabeças. Certo. Isso é a minha realidade todos os dias, na hora de dormir. Maria Clara quer montar todos os quebra-cabeças da casa. My daughters went to sleep late. Vai estar tudo errado os tempos verbais, hein? Não E tem outras problema. coisitas. Eu vou botar went to bed, é mais comum, tá? Went to bed late. Eu pensei nisso também. Yesterday, because we were playing with puzzles. Mas tá ótimo. O because tá bem usado aqui, tá? Beleza. Uma casa sem bichos é apenas uma casa. Uma com bichos é um lar cheio de amor. Portanto, adote um animalzinho. Adorei. A house without animals, vou botar no plural, tá? Without animals is just a house. One with animals is a home full of love. So, eu botaria adopt. Em vez de take a little animal, adopt a little animal. Tá fofo esse. Adorei. Tá ótimo, pessoal. Deixa eu ver aqui o de Agatha. I prefer the Kindle because I don't have space to keep my books. Beleza, também gostei, tá ótimo. O because também tá bem utilizado. Massa, pessoal. Vamos pro próximo? Agora nós vamos para tempo, sequência cronológica. Vou colar aqui no Meet. Vamos lá. Então, aqui a gente tem indicadores de tempo, indicadores de sequência cronológica, né? Então, aqui ele dá o exemplo do first ou firstly, que é primeiro ou primeiramente, né? Se for só o first, primeiro. Se tiver o L e o Y, né? Fica primeiramente. Firstly, to start with, também, que é para começar com, né? Secondly, seria em segundo lugar, segundamente. Thirdly, também, né? Menos usado aí. Mas vamos lá. Aí temos them, que também é o então, de novo, né? Next, que seria o próximo a seguir. After that, depois disso. Afterwards, a seguir, né? O finally, finalmente, por último. Então, são marcadores que indicam ordem, né? Digamos que você vem aqui com vários argumentos a respeito de um certo assunto, e aí quando chega no último argumento, você vem e fala finally, né? Que a pessoa sabe que ali você vai estar encerrando toda uma discussão, tá? Aí temos o formerly, que é no passado, né? Nowadays, ou currently, que é o atualmente, no momento atual, né? Before ou prior to, que indica antes de, e o after, que indica depois que, depois de, né? The former, the latter, isso é muito utilizado. Digamos que você trouxe, assim, duas ideias numa frase, né? Ou caracterizou duas coisas, ou trouxe duas características, ou três características, e aí você vai lá e fala the former, que seria o primeiro a que você se referiu naquela frase, aí diz o que é que você quer dizer sobre aquilo, e aí depois vem the latter, e aí vai ser o último que você tinha se referido naquele momento em que tinham duas ideias ali, tá? Então, the former, the latter é bem utilizado também. When, que é o quando, e o while, que é enquanto, certo?
Então, é isso. Está aberta a temporada. Eu tô perturbando, né? Fico mudando as coisas de lugar. Alguém já começou em inglês, hein? Muito bem. Beleza. Alguém já deu o recado aqui. Finalmente consegui estar tá na aula. Estava sem sinal. Você usou o marcador perfeito. A pessoa que chegou atrasada tá indo muito bem já chegou bombando na aula, viu? Beleza. A aula é sobre marcadores discursivos. Você usou aqui o finalmente, né? O finally, tá? Beleza. Também aqui tá ok. Vamos lá. Acho que já temos algumas interessantes aqui, ó. Minhas comidas favoritas são pipoca e chocolate. A primeira é perfeita no cinema e a última eu não dispenso nunca, tá? Então, my favorite food are popcorn and chocolate. Aqui é o exemplo, the former, the latter, né? The former, que é a pipoca, is perfect in the movies. And the latter, que é o chocolate, I can never say no to it. Então, esse é um exemplo de the former, the latter. E o que aconteceu? Sumiu. Bom, vamos lá. When I practice yoga, I feel much more ready for daily activities. Também tá certinho o uso do when aqui, né? Quando. When I practice yoga. Tá ótimo. Nowadays, the classes uses computers and a lot of technologies.
Então, nos dias de hoje, as aulas usam computadores e muita tecnologia. But formerly, we had to write very fast. Então, we had, tá? Vou só mudar aqui para o passado, porque but formerly significa mais anteriormente, né? No passado, nós tínhamos que escrever muito rápido. Mas o marcador está muito bem colocado. Finally, it's cold here. Também tá ok. Deixa eu ver esse aqui. Formerly, spirulina was used by many civilizations as a primary source of food. Então, no passado, a espirulina era usada por muitas civilizações como a fonte primária de alimento. Nowadays, nos dias de hoje, it is widely used as a food supplement and astronauts food. Ok, tá massa. Então, nos dias de hoje, ela é amplamente utilizada como suplemento alimentar e comida para astronautas. I finally managed to get into class. Tá ótimo também. No passado haviam apenas livros. Hoje existem computadores, tablets e leitores digitais, que são formas mais práticas de ler. Deixa eu aumentar aqui. Formerly, vou mudar um pouquinho, tá? There were just books. Currently, acho que fica mais adequado. There are computers, tablets, digital readers that are more practical forms of read. Formas mais práticas de ler. Ok também. I sleep after I pray, tá? Mas é isso, eu durmo depois que eu oro, então se tá usando after aqui também tá... É um marcador de tempo, né? Pronto, pessoal, tá ótimo. Vocês estão indo muito bem no exercício. Vamos agora para... Todo mundo tá ok aqui? Alguma dúvida, pessoal? Até agora? Beleza. Vamos então para o próximo, tá? Exemplificação. Esse aqui é bem tranquilo, né? For example, que é o por exemplo. For instance, que também significa por exemplo. Isso aqui é uma coisa bem interessante que aparece muito em texto acadêmico. Nossa, eu demorei tanto para descobrir isso. Minha vida teria sido mais fácil se alguém tivesse me contado. Esse E.G. e o I.E. né? Aqui eles estão os dois como por exemplo, mas não é verdade. O E.G. ele é uma referência ao latim de exempli gratia, alguma coisa assim, que é por exemplo mesmo, tá? Agora, o IE, ele também vem do latim, mas ele tem mais a ver com o that is, a tradução. Seria o é isso, né? Então, em um você está dando um exemplo, no outro você está mais explicando o que é aquilo, né? Então, você vem falando alguma coisa, e aí você bota o IE, significa, ou seja, é isso aqui. E aí você completa a sua explicação ali, tá? Então, não é perfeitamente um exemplo, tá? O EG, sim, é um por exemplo, tá? Aí vem o such as, que é o tal como, né? O like, que é o como. E para identificar conclusão, a gente pode usar o in short, ou seja, resumidamente, né? O in conclusion, em conclusão. In summary, né? Resumindo. Alguém devolva a tela. Finally, finalmente. E to sum up seria para sumarizar, para resumir, né? Então, aqui também tem uma conclusão, certo? Vamos fazer mais um pouquinho, uma frase ou duas. Não vamos fazer muitas, tá? Porque senão a gente não vai conseguir chegar nos afixos ainda hoje. Vamos lá.
Beleza. Olha só. Aqui tá também. Em resumo, estou gostando muito do componente inglês instrumental. Beleza. Olha essa aqui. I am crazy about pets. Né? Eu sou louca por pets. For instance, né? Por exemplo, I have 3 dogs. Eu tenho 3 cachorros, a cat, a few chicken in my yard. Eu tenho 3 cachorros, um gato e algumas galinhas no meu jardim, tá? Então, seria o for instance aqui, né? Tá dando um exemplo da ideia que eu trouxe antes, que eu adoro pets, por exemplo, né? Existem leitores digitais, por exemplo, o Kindle da Amazon. Então, ao invés de exists, there are, tá? There are digital readers, for example, the Kindle of Amazon. Perfeito, pessoal. É isso aí. Já temos 2 exemplos aqui de exemplificação e um exemplo de conclusão, né? Então, eu vou colocar aqui, in conclusion, I am enjoying, estou gostando, the English course. To sum up, bacteria are my favorite organisms. Deu para perceber, Lisa? Beleza, tá ótimo. Muito bem. Quer dizer, para sumarizar, né? Para finalizar, as cianobactérias são meus animais favoritos. Eu acho que estava faltando mesmo essa frase. Pessoal, podemos seguir para o próximo? Chegou mais uma. Sim. Vamos lá. The girls likes all of their toys, such as puzzles, dolls, video games. Isso aí. Só que, como é girls, eu vou tirar o S do like, tá? A gente vai ver isso com profundidade nas próximas aulas. The girls like all of her toys, such as puzzles, dolls, vou botar um end aqui, and video games. As garotas... esse não deu tempo de editar. Não se preocupa, não, mas a ideia não é que vocês façam um inglês perfeito, não. É que a gente entenda o uso dos marcadores, e isso você fez muito bem, né? As garotas gostam de todos os seus brinquedos, tais como quebra-cabeças, bonecas e videogames. Tá? Excelente, viu, guys? Muito bom. Vamos... Todo mundo está satisfeito? Podemos pular? Esse aqui foi mais tranquilo. Vamos lá. Que hoje tem bastante assunto. Mais uma aqui. Esse é o último. Esse é o de... Eita, peraí. ênfase e comparação. Peraí, pessoal. Só um minuto. Deixa eu copiar e colar aqui o negócio certo. ênfase e comparação, tá? Então, agora temos mais os dois últimos marcadores discursivos para dar ênfase e para comparar. Para dar ênfase, nós podemos usar as a matter of fact, né? Que é um de fato, ou na verdade, né? In fact, tipo de fato, né? Actually seria na verdade, né? Então, assim, você está trazendo um argumento, mas está faltando ainda você enfatizar, né, algum aspecto daquele argumento. Então, você usa, na verdade, isso. Vai lá e explica com mais profundidade o que quer que tenha ficado superficial, por exemplo. O indeed também, que é o na verdade, ou de fato, tá? E como comparação, nós temos in the same way, que é da mesma forma que, né? Likewise, também do mesmo modo. Similarly, que é o similarmente. Correspondingly, né? De forma correspondente, né? Ou da mesma forma. Então, a gente está comparando aqui e no outro dando ênfase. Vamos lá pensar em frases com isso?
Excelente, Agatha. Ó, eu coloquei aqui, as a matter of fact, I do love pets, né? Então, de fato, eu realmente amo os meus animais, né? E coloquei aqui também, I love all my dogs in the same way. Eu amo todos os meus cachorros da mesma forma, né? Então, in the same way, para comparar a forma como eu amo os meus cachorros, né? A Agatha trouxe aqui, in fact, né, de fato, the Kindle is a wonderful technology, né? De fato, o Kindle é uma tecnologia maravilhosa. Na verdade, precisamos discutir mais sobre a questão da sede nas universidades, com certeza. Pode ser aqui um in fact, ou as a matter of fact, ou assim, indeed. Qualquer um dos três aqui na frente, viu, Michelle? Pode ficar substituindo isso aqui, né? Vamos botar aqui um indeed. We need more discussion about harassment universities. Beleza. Mais alguém quer colocar uma... Tá tudo ok aqui, pessoal? Podemos seguir? Sim, podemos. Beleza. Então, voltamos agora para os slides, né? E agora a gente vai praticar. Parece até que a gente estava praticando até agora, né? Mas vamos agora para um exercício lá do livro, tá? O exercício, ele tá aqui na página 72 do livro, é a questão 1, e eu vou deixar projetado aqui, tá? Toda a questão tá aqui, então vocês não precisam ir no livro, vocês podem ficar olhando para o slide, tá? Então, nos trechos abaixo, retirados do texto, os marcadores discursivos foram sublinhados. Indique a ideia que cada um deles sinaliza, se adição, contraste, tempo, sequência cronológica, exemplificação, ênfase, comparação, conclusão, tá? Vocês querem fazer juntos ou vocês querem parar um tempo para pensar e fazer separados? Acho que dá para fazer junto, né? Pode ser que seja um pouquinho mais rápido, né? Bom, vamos fazendo, porque eu acho que a gente está um pouquinho atrasado, tá? The researchers found that there was no correlation. Né? Os pesquisadores encontraram que não havia correlação entre, né? Não havia correlação entre perceived cultural characteristics, entre as características culturais perceptíveis, and the actual traits rated for real people. E as características atuais, né, para as pessoas reais. In contrast, então aqui tem o and, espera que não ficou muito claro. Deixa eu botar aqui um apontador. Primeiro que ele sublinhou foi o and, né? Depois vem o and significa o quê, pessoal, aqui? Da ideia de Adição. Da ideia de adição. Beleza. Aí vem comparação, Elias? Elias ficou na dúvida? Ou você já está na frente? Eu também concordo que é adição, né? Ele está trazendo aqui duas ideias, uma está adicionando a outra, né? In contrast, previous studies have shown that, em contraste, né, estudos anteriores têm mostrado that some gender stereotypes, que alguns estereótipos de gênero, such as, tais quais, the idea that women are warmer, a ideia de que mulheres são mais... warmer nesse sentido não é mais quentes, não. Que as mulheres são mais acolhedoras, né? O warm também pode ser usado para uma característica assim de acolher mesmo, né?
and men are more assertive, quer dizer, que homens são mais assertivos e mulheres são mais acolhedoras, né? Do reflect real trends, que isso de fato reflete tendências reais. Então, esse in contrast aqui está indicando o quê, pessoal? Contraste, né? Contradição, exatamente. E o such as seria a Então, ele vem aqui, ó, que em contraste, estudos anteriores têm mostrado que alguns estereótipos de gênero, tais quais a ideia de que mulheres são papapá, eu acho que ele está mais para exemplificação, né? Ele está dizendo que as ideias de que homens são assim e mulheres assado é um exemplo dos estereótipos de gênero, né? Beleza? Brits rank themselves, né? Os britânicos se ranqueiam, né? Colocam-se em diferentes categorias, digamos assim, as introverted, como introvertidos, while, enquanto os argentinos proclaim to be uniformly disagreeable. Proclamam serem uniformemente disagreeable. Gente, nem me lembro o que é isso. Agreeable é uma pessoa que concorda com tudo. Disagreeable é alguém que discorda de tudo. Bom, enfim. While. Esse while aqui indica o quê? Agora sim vem bem uma comparação e um contraste, né? Tem um contraste, sim, e tem uma comparação. Contraste, comparação, tudo bem. Aí vem, Zex, são os tchecos, né? Think they are antagonistic. Os tchecos acham que são antagonistas, né? But they actually score higher in modesty and altruism. Mas eles realmente, né, eles de fato têm pontuação maior em modéstia e altruísmo do que outras pessoas. Então, esse but aqui, ele traz uma ideia de contraste. Todos concordam que é um contraste? O mas, né? Traz uma ideia, um dos mais usados para contraste. But they actually, mas eles de fato, né? E o actually? Foi esse último que a gente viu agora, né? Que é uma ênfase, né? Exatamente. O de tempo é currently, Michele, que você está confundindo. É que as palavras parecem, né? Currently é atualmente. Agora, o actually, ele não é atualmente. Ele é um falso cognato, inclusive. O actually significa de fato, realmente, né? Mas confunde mesmo, né? Bom, aqui está a respostinha para depois, se vocês quiserem voltar para dar uma estudada. E vamos lá. Disagreeable. Deixa eu ver aqui a desagradável. Deixa eu ver no Google. Disagreeable. Desagradável, já tá, exatamente. É uma pessoa desagradável. Tem a ver um pouco, né? A pessoa que discorda de tudo é desagradável. Brincadeira. Mas você tem razão. Vamos lá. Agora a gente vai entrar em afixos. Ficou bem pro finalzinho da aula. Afixos, mas afixos, olha só. Eu vou passar por eles, mas é algo assim, já aviso de pronto, que é algo que é super de você memorizar, tá? Mas eu vou passar alguns exercícios para vocês reforçarem isso depois, certo? O que são afixos? Afixos são letras ou conjuntos de letras que você vai adicionar no início ou no final de uma palavra, da raiz de uma palavra, né, na verdade, para formar novas palavras. Então, isso é algo que vai ajudar muito para a gente aumentar o nosso vocabulário. Porque se você conhece a raiz de uma palavra e você sabe o que o prefixo ou sufixo significam, você vai conseguir descobrir o que significa aquela palavra, né? Um prefixo, ele vem no início da raiz,
né? Pré de antes, né? Vem antes da raiz. E o sufixo vem no final da raiz, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Se eu tenho a palavra comfort, que significa conforto, né? E aí eu adiciono um prefixo, o "n" na frente, né? Que é um prefixo de negação, né? E um sufixo able, né? Que vai mudar a classe dessa palavra. Eu posso partir de conforto para desconfortável, né? Se eu não tivesse o "n" aqui, tivesse só comfortable, eu partiria do conforto para o confortável. Mas como eu tenho um prefixo e um sufixo, e o "n" indica negação, eu passei de conforto para desconfortável, tá? Vamos ver vários exemplos disso aqui. Conhecer os afixos e suas funções vai ampliar muito o nosso vocabulário, né? Então, os prefixos, os prefixos, né, que são aquelas letrinhas que vêm antes da raiz, eles podem indicar negação, pode indicar que tem algo em excesso, que é demais, pode indicar menos que o necessário e pode indicar um erro. Calma aí que a gente vai entender, né? Tá dando para ver direitinho, esses prints que eu fiz do livro não tão excelentes, não. Mas vamos tentar enxergar. Então, por exemplo, aqui diga. Alguém vai falar alguma coisa? Não, ia dizer que tá dando, professora, para ver. Ah, ótimo. Então, prefixos de negação. Nós temos o dis, o il, o im, o ir e o un. Então, todos esses são prefixos de negação. E realmente a gente precisa meio que memorizar qual raiz vai levar qual prefixo. Mas como vocês não estão treinando escrita ainda, né? Então é mais que se você perceber esses prefixos na palavra, você já sabe que está negando, tá? Então, por exemplo, do you disapprove of advertisements for cigarettes? Quer dizer, você desaprova, né? Então, approve é aprovar, e o dis na frente do approve, formando disapprove, resulta na palavra desaprovar. Então, estou negando a aprovação, tá? Ó, na próxima frase. Cocaine, LSD and heroin are all illegal drugs. Cocaína, LSD e heroína são todas drogas ilegais, né? Na próxima. Impossible, né? I had to leave the job because my boss was impossible. Então, possible significa possível, o im na frente torna impossível, né? É a negação do possível. Na próxima. She suffers from an irregular heartbeat. Ela sofre de batimentos do coração irregulares, né? Então, o ir na frente do regular formou irregulares. But there are drugs which help, né? Existem drogas que ajudam. Agora, o prefixo over. Over significa demais em excesso. Eu não sei, mas algumas pessoas até usam over no português para significar aquela ali tá over, né? Tá demais. A sua maquiagem tá muito over. Tá muito exagerada, né? Então, às vezes, a gente até usa isso no português como gíria. Mas o over na frente de uma palavra significa que aquilo ali tá em exagero. Então, por exemplo, children often become tearful when they are overtired. Que as crianças frequentemente ficam chorosas, né, choramingando, quando estão muito cansadas. Overtired significa que está super cansada, tá cansada em excesso, tá? He looks exhausted. Ele parece exausto. They are overworking him. Eles estão fazendo ele trabalhar em excesso. Então, aqui não tem uma tradução literal para o português, né? Mas overworking significa que você está trabalhando em excesso, né? A mesma coisa, overuse, você está usando em excesso, né? Overweight significa que está acima do peso, né? Ou com sobrepeso ou acima do peso, dependendo do contexto, tá? Bom, no próximo prefixo é o under, que significa o oposto, né? Na verdade, é menos que o necessário. Enquanto o over é o em excesso, o under é o menos que o necessário. Então, por exemplo, underestimate é você sobreestimar. Sobreestimar, exatamente. Never underestimate your enemy. Nunca... Não, mentira. Subestimar. Desculpa, pessoal. Subestimar, né? Que é você estimar pouco, né? O seu inimigo. Nunca subestime seu inimigo.
What's that kid doing in the bar? Diego, I am overweight. Tá acima do peso, Diego? Quem não tá nessa pandemia, né? Ai, menina. Vamos lá. He's clearly underage. Ele é abaixo, underage aqui nesse caso, ele faz uma referência a pessoas que são de menor idade, né? Que ainda não fez 18 anos, né? Então, underage aqui é abaixo da idade, né? Underpaid aqui também significa que você é mal pago, né? Você é pago abaixo do valor de mercado. Underdressed significa que você está mal vestido, né? Ou então, é isso. Underdressed é que você não está vestido adequadamente, apropriadamente. Está menos do que o desejado, que o necessário. E o prefixo mis, M-I-S, indica que você está fazendo alguma coisa errada. Então, por exemplo, miscounted, que você contou errado. Misdirected, que você errou a direção, né, para ir para o aeroporto. Misconduct significa que sua conduta foi errônea, foi uma conduta errada. Então, o mis na frente de qualquer palavra significa que você que aquela ação está sendo feita de forma errada, tá? Alguma dúvida, pessoal? A gente vai ter oportunidade de. Eu sei que vai ficar um pouco puxado aqui, porque eu vou trazer muitos prefixos, os sufixos agora, mas depois, com o treino, isso vai ficar um pouquinho mais simples. E depois que você memoriza o que aquele prefixo significa, ou aquele sufixo faz, né? Então, vocês vão ver como vai ter uma chance de ampliar muito o vocabulário de vocês, tá? Então, vamos lá. Os sufixos, eles podem ser usados para mudar a classe da palavra, muitas vezes, né? Então, alguns sufixos formam verbos, então você transforma, às vezes, um substantivo num verbo, e outros formam advérbios. Mas vamos ver exemplos para entender melhor, né? Então, o EN, o IFY, o IZE ou o ISE são usados para formar verbos. Vamos ver. Então, olha aqui essa frase. My mom gives me so much food. A minha mãe me dá tanta comida. I think she wants to fatten me, né? Então eu acho que ela quer me engordar, né? Fat significa gordo e o fatten nesse sentido é engordar, tá? Could you simplify what you just said? Então, simple significa simples, né? Vem do substantivo simples, mas simplify eu transformei o substantivo no verbo. Virou simplificar, tá? Logo abaixo. Let's modernize the kitchen, shall we? Modern significa moderno, né? É uma característica. Eu falei simple é um substantivo, né? Não é um adjetivo, desculpe. Simples, moderno. Desculpa. Modern vem de moderno, né? Algo que é moderno. Modernizar. Então, let's modernize the kitchen. Vamos modernizar a cozinha, tá? E agora, para formar advérbios. O LY forma um advérbio. Vamos ver exemplos? Could you please speak more slowly? Então, slow significa devagar, né? E o slowly significa vagarosamente. Então, de forma devagar, tá? Então, could you please speak more slowly? Você poderia falar um pouco de forma mais devagar ou um pouco mais vagarosamente? Tá? A mesma coisa aqui. Com o happy, vai virar happily, né? He lived happily with his wife. Ele viveu... Em português, a gente não falaria felizmente, né? Mas ele viveu de um modo feliz, né? Com a sua esposa. Aqui, da mesma forma, most of the people are paid monthly, né? Então, a maioria dessas pessoas são pagas mensalmente. Então, de mês, eu transformei monthly para mensalmente, né? Aqui, day virou daily, né? Diariamente. Então, ó, yearly, monthly, weekly, daily, hourly, nightly também podem ser classificados como adjetivos quando se referem a substantivos, né? Então, yearly, anualmente, mensalmente, semanalmente, diariamente, a cada hora, a cada noite, né? Mais alguns sufixos,
tá? São muitos. O EE, ele forma substantivos, assim como R ou OR, né? Por exemplo, interview significa entrevista, né? Se eu coloco 2 S ao final de interview, eu vou transformar a palavra em entrevistado, né? Que é a pessoa que está sofrendo a ação do verbo interview, né? Do verbo entrevistar. Então, o interviewee é a pessoa que está sofrendo a ação daquele verbo. É o entrevistado, né? Agora, se eu colocar o ER e transformar de interview para interviewer, aí é o entrevistador, né? Que é a pessoa que está fazendo aquela ação. Então, enquanto o interviewee está sofrendo a ação, o interviewer está fazendo a ação do verbo entrevistar, certo? E, de novo, o LY aqui formando adjetivos, né? Então, forma advérbios ou adjetivos, né? Folha de Londrina is a daily newspaper. É um jornal diário, né? Então, ao invés de diariamente, ele também pode estar significando diário, né? At school, we now have monthly tests. Agora nós temos testes mensais. Então, tanto pode ser mensalmente, quanto pode ser um teste que é mensal. Quer dizer, um adjetivo que está modificando, né, o teste, né? Não é qualquer teste, é um teste que é realizado de forma mensal, tá? She has a friendly smile, né? Ela tem um sorriso amigável. And it was a good party and the food was heavenly, né? A comida estava celestial, estava dos céus, né? Bem, mais alguns sufixos, né? Aqui eles formam substantivos, né? O A-T-I-O-N, né? O Asian, Ishan e Asian vai formar substantivos, né? Então, por exemplo, educate, do verbo educar, se você coloca o Asian na raiz, né, de educate, vai formar education, que é educação, tá? Então, eu estou formando o substantivo educação a partir do verbo educar, né? It's important for children to get a good education, né? Uma boa educação, né? A secretary would be a welcome addition to our staff, né? Addition no sentido de adição, né? Collision no sentido de colisão. Então, é o nosso zão, né? Educação, adição, colisão, tá? E temos sufixos que também formam adjetivos, né? Por exemplo, o AL, o able, o able. Então, vamos lá. Nation, com o AL no final, vira national. Então, nação se tornou o adjetivo nacional, né? Ele também pode formar substantivos, né? The house is in a variable desire. Desculpa. The house is in a very desirable area of the city, né? Está numa área muito desejável, né? Desire, desejo, e desirable é o desejável, né? Irresistible, irresistível, né? Então, aqui ele tem um prefixo e um sufixo. Resist é resistir, né? O irresist seria não resistir, e o able, né, virou adjetivo. Então, ficou algo que não é resistível, irresistível. E temos mais um monte de outros sufixos, né? O AL, o ITY, e o ment, e o NES e o SHIP também formam substantivos, né? Isso aqui foi uma tabela do Souza, que era enorme, eu dividi ela em várias partes para poder caber nos slides, então por isso que está substantivos e adjetivos várias vezes, né? Ops. Então a gente já está no último, viu? O pessoal já está acabando. Depois vocês vão poder olhar isso com mais calma lá no livro, né? Então, por exemplo, Alan is someone who always needs the approval, né? Que sempre precisa da aprovação de outras pessoas, né? Generosity, né? Generosidade. What this state needs is really strong government. É de um governo, né? Muito forte. Happiness, felicidade. Friendship, amizade, né? Então, o amigo virou amizade. O feliz virou felicidade. Governar virou governo. Tá?
E esses adjetivos aqui são bem interessantes também, os sufixos que formam adjetivos, né? Como o full e o less, que é importante lembrar que eles são opostos, né? Então, se você colocar full no final de uma palavra, ou less, vai formar coisas completamente diferentes, né? O full significa que é algo cheio de, por exemplo. Então, vamos lá. Um exemplo. Se eu falar a palavra careful, care significa cuidado. Se eu coloco full, careful significa uma pessoa cuidadosa ou cheia de cuidado. Agora, se eu colocar o less indica sem, faltando, né? Então, careless seria uma pessoa descuidada, uma pessoa que não tem cuidado, uma pessoa sem cuidado, né? Então, o careful é cuidadoso e o careless é o descuidado, tá? Então, um é cheio de, o outro é sem. A mesma coisa, painless, uma dor sem, uma morte, painless death significa uma morte sem dor, né? Agora, painful seria uma morte cheia de dor, tá? Então, full sinaliza o oposto de less, tá aqui, ó. E agora a gente vai fazer um exercício, tá? Eu achei muito legal esse exercício que veio lá no Souza, tá? A ideia é que vocês achem nesse caça-palavras, né? Nessa palavra cruzada aqui. Não é palavra cruzada isso. É só um mapinha onde a gente vai tentar achar essas palavras aqui em português e em inglês, tá? Então, se eu tenho alguém que é não atraente, eu provavelmente vou ter um sufixo, um prefixo de negação aí, né? Então, vocês vão identificar as palavras aqui de acordo com a tradução, né, dessas palavras aqui. Eu vou dar 5 minutinhos, tá? Para vocês procurarem algumas palavras, ok?
E aí, pessoal? Conseguiram encontrar algumas coisas? Algumas. Eu consegui O que só vocês 4 até encontraram? agora. Hã? Eu consegui só 4 até agora. Eu encontrei supermercado, psicólogo, Unforgettable, governo e supermarket, investimento. investment, psychology, co-author, dishonest. Dishonest é com T só, tá? Immoral, unattractive. Good, good. Eu fui marcando aqui no livro. Oi? Eu fui marcando aqui no livro, né, com aquela ferramenta do Ah, legal. sublinhar. Não precisa colocar essas letrinhas e números, não. Só o que você achou. Se você quiser dizer. Eu achei algumas aqui. Unforgettable, supermarket, unattractive, Uhum. immoral, investment, psychology, dishonest e government. Uhum. Beleza. Government and Attractive Core. Tem problema não, César. Pessoal, eu até tinha botado um slide com as respostas, mas eu não vou passar elas não, porque eu acho que depois vocês podem continuar procurando, tá? Que aí eu acho que é um bom treino, tá bom? E aí vocês terminam de olhar isso. Oi, cara, vou passar rápido. Como já são 10 horas, você quer ver a M5? M5. Ó, o César. Tem seu. César também tá lá nas palavrinhas. Verdade, César. Eu vou deixar esse exercício para vocês fazerem também em casa, tá, pessoal? Que também é um exercício legal. E como já são 10 horas, para não ficar muito cansativo, né? Porque assim, não sei se vocês concordam comigo, mas mais do que 2 horas nessa aula online, eu acho que é muito puxado, né? Tanto para o professor quanto para os alunos. E como é só um exercício, eu sugiro que vocês continuem fazendo. Oi, desculpa. Eu estou sentada numa bola de pilates, porque senão minha coluna não aguenta. Então, sugiro que vocês continuem fazendo isso em casa, tá? Esse era o último exercício de hoje, tá? Tem aqui a respostinha também. Então, vocês sabem que no slide seguinte tem a resposta, então vocês tentam fazer, depois vocês vão para a resposta, tá? Então, de homework, a gente vai ter 2 unidades do Souza, os marcadores discursivos e os afixos, certo? E lembrando que todos os exercícios de uma unidade, eles trazem reforço das unidades anteriores. Então, vai ter reforço sobre pronomes, referências pronominais, aqui também. Então, faça os exercícios do livro, que esse material, ele é muito bom, tá? E para reforçar, né, essa questão de conjunctions, afixos, prefixos, é algo que exige muita memorização, assim. Então, assim, eu não vou passar isso como exercício obrigatório, mas para quem quiser, tem vários links aqui para exercícios de pronomes, prepositions, conjunctions, mais conjunctions, afixos também, certo? Esse site aqui eu vou até abrir só para mostrar para vocês, porque eu achei ele bem legal. Só para vocês verem rapidamente como que ele é, mas ele tem autorresposta, né? Então, assim, aqui está o site, aqui do lado esquerdo tem tem todas as modalidades de assuntos com exercícios, tá? Mas eu indiquei lá no slide quais são, alguns têm links, outros diz o número que está aqui desse lado esquerdo, tá? Então, se você clicar no exercício desse, por exemplo, aqui está a tarefa, né? Use the correct personal pronouns. Use os pronomes pessoais corretos, né? Olhe as palavras entre parênteses, né? Nos brackets. Então, aqui ele tem até um exemplo, tá vendo? Often
tem uma caixinha e o resto da frase. Often reads books. E aí, entre parênteses, Lisa. Então, você vai ter que usar um pronome que faça referência a Lisa. E aí, a resposta seria She often reads books. Né? Então, o pronome certo para fazer referência a Lisa é o she, né? É o ela. E aí, vocês têm várias quadradinhos para preencher, vocês vão preenchendo. E no final tem aqui check, onde você checa as suas respostas. E se você errou, você pode clicar depois no show answer, que já mostra todas as respostas, tá? Então, tem muitos exercícios aqui, assim, tem exercícios para vocês passarem a semana toda fazendo, se quiserem, para reforçar. Então, pode ser bom para memorização, tá certo? Mas, de novo, esse é um plus, tá? E relembrando, mapas conceituais, nós teremos a apresentação de vocês em 30 de abril, 7 de maio e 14 de maio, né? Eu peguei esses nomes aqui do WhatsApp que vocês organizaram, né? Em 30 de abril nós teremos Carolina, Isaide, Diego, Ágata, Elias e Giovana. No dia 7, Michele, César, Fabiana, Lailane, William e Edneia. E 14 de maio teremos Marcela, Fagner e Edson, tá? Bem, é isso, pessoal, que nós tínhamos para ver hoje. E algum comentário?